Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus. Olá, seja bem-vindo ao programa Conexão da Fé. Neste programa procuramos abrir a Palavra de Deus, ler o seu simples conteúdo, tirar sentido daquilo que estamos a ler e aplicar à nossa vida. A Bíblia é um livro especial. A Bíblia é a carta amorosa de um Deus pessoal. Quando Deus inspirou os autores humanos da Bíblia, Deus estava a pensar em mim e Deus estava a pensar em si. Muitos dão testemunho de como, ao fazerem a sua leitura bíblica diária de manhã, dão testemunho de que encontraram na Palavra de Deus exatamente aquilo que precisavam para o momento em que estavam a passar. Então, para mim, não há trabalho melhor, não há nada que eu preferia estar a fazer neste momento do que estar a compartilhar consigo a Palavra de Deus. O versículo que temos para ver hoje é um dos versículos mais conhecidos da Palavra de Deus. E queremos aplicar aquilo que este versículo diz à nossa vida. Nós não queremos ter, a partir da Palavra de Deus, apenas um conhecimento intelectual, não queremos ter a cabeça cheia de fatos e números. Queremos sim que a Palavra de Deus transforme a nossa vida. O nosso tema de hoje, então, é o poder adotivo de Deus. Este tema tiramos do versículo que se encontra em João, capítulo 1, versículo 12. A Bíblia diz: "Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome." Este versículo que se encontra no poderoso primeiro capítulo do Evangelho de João vem numa sequência maravilhosa de versículos e eu recomendo que, quando tiver tempo, volte para aquele capítulo e leia o capítulo inteiro. A Bíblia diz ali que Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam. E depois, então, encontramos estas palavras, mas, como eu gosto de todos os mas, dos poréns, dos portantos da Bíblia, veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, devemos procurar viver de acordo com aquilo que somos. Se já encontramos Jesus, se já fomos feitos filhos de Deus, devemos procurar viver nessa nossa nova condição. Temos a possibilidade, o privilégio de viver como filhos de Deus, se já o recebemos, se já recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Em primeiro lugar, gostaria que nós víssemos então que este versículo nos apresenta a possibilidade de adoção, a possibilidade de sermos feitos filhos de Deus. O versículo diz de uma forma simples: "Mas a todos quantos o receberam." Esta linguagem abre então a possibilidade a todos de serem adotados na família de Deus, de serem feitos filhos de Deus. Diz: "Mas a todos quantos o receberam." Todos, esta palavra na língua original significa mesmo o indivíduo. Este versículo não está a falar de uma conversão nacional do povo de Israel. Este versículo dirige-se a cada indivíduo, a todos quantos o receberam. Cada indivíduo tem então recebe o convite
para receber Jesus Cristo. Este é um convite universal que deve ser estendido a todos. Esta é uma promessa maravilhosa de salvação que está aberta para todos. Mas a todos quantos o receberam, diz aqui a palavra de Deus. Não existe ninguém que esteja longe demais do amor de Deus. Não existe ninguém que seja mais merecedor deste convite e outros que sejam menos merecedores deste convite. O convite está aberto a toda a humanidade e todos têm a possibilidade de receberem Jesus. Jesus não é um mero conjunto de preceitos filosóficos e religiosos. Jesus não é um conjunto de normas religiosas. Jesus é uma pessoa que se apresenta. Vemos no livro de Apocalipse Jesus que se apresenta naquele contexto à porta de uma igreja, mas podemos dizer que ele se apresenta à porta de todos. Jesus apresenta-se como alguém que bate à porta. Eis que eu estou à porta e bato, disse ele aos membros daquela igreja. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eis que eu entrarei em sua casa e cearei com ele, terei comunhão com ele e ele comigo. Jesus não arromba a porta, Jesus não força a entrada, Jesus apresenta-se para ser recebido ou ser rejeitado. Muitos utilizam a expressão aceitar Jesus como Salvador. Não há nada de propriamente errado com essa expressão, mas a palavra bíblica, a expressão bíblica que aqui é usada e é uma boa tradução na língua portuguesa, é a palavra receber. A Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam. E receber é diferente de aceitar. Receber tem a ideia de alguém com uma mão estendida com uma oferta. A Bíblia, em português, usa muitas vezes a palavra dom. Certamente os nossos antepassados de há 100 anos atrás entenderiam melhor essa palavra do que nós hoje. Mas dom significa apenas uma oferta que é estendida, um presente que é oferecido, como aqueles que se recebem pelo aniversário, como aqueles que se recebem na época do Natal, como aqueles que são dados motivados pela gratidão. E então receber tem a ideia de trazer para a nossa vida algo que nos é gentilmente oferecido. Aceitar já tem a ideia de aceitar aquilo que nos é pedido. A palavra aceitar tem um pouco a ideia de superioridade daquele que aceita. Podemos dar o exemplo que é diferente receber uma oferta generosa do que aceitar abrir a porta a alguém que nos pede para se refugiar em nossa casa do frio que faz lá fora. E então é preferível dizer receber a salvação, receber Jesus como Salvador, do que aceitar. De facto, a salvação é um dom gratuito. A salvação é algo que nós recebemos que é completamente da graça de Deus. Não fazemos nada nem para merecer, nem para manter. A salvação é tudo de Deus. Para o Filho de Deus, ou é Cristo ou é nada. Ele é que recebe toda a glória. Nós não somos merecedores de nada. Ah, que bom que Deus abriu um caminho de salvação. Com isto em mente, devemos então entender
que cada indivíduo precisa tomar a sua própria decisão pessoal de salvação. Ao andarmos na nossa vida, há pessoas que são colocadas por Deus ao nosso cuidado. Um pai, uma mãe recebe os seus filhos da mão de Deus. Os filhos, a Bíblia diz, são sempre bênção de Deus. E um pai, uma mãe que têm Jesus como seu Salvador, precisam de entender que cada um dos seus filhos precisa tomar uma decisão pessoal de seguir a Cristo. Muitos pais, muitas mães fazem isso um motivo de oração diária. A partir do nascimento do seu filho, oram todos os dias para que aquele filho, aquela filha, venha a receber o dom da salvação um dia. Muitos atribuem às orações de uma mãe fiel o seu testemunho de que são salvos pelo poder de Deus. Da mesma forma, cada um daqueles que assistem a esta emissão, e agradeço a sua companhia, agradeço a generosidade de me conceder estes minutos do seu tempo, mas entenda que cada pessoa precisa tomar a sua decisão de receber ou rejeitar o dom de Deus que é a salvação. Meu amigo, minha amiga, você já tomou essa decisão? Essa decisão é tomada nesta vida, e se você ainda não recebeu este dom da salvação, então hoje é o dia certo. Hoje é o momento da sua salvação. Ore agora mesmo, ainda antes de continuar a assistir, ore agora mesmo, faça uma oração simples a Deus. Reconheça que é pecador e receba Jesus para ser o seu Salvador pessoal. Vimos então a possibilidade de adoção, mas queria que nós também víssemos o poder de Deus. A Bíblia diz neste versículo, mas a todos quantos o receberam, e depois diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Neste versículo, a palavra poder significa direito ou privilégio. A partir do momento que Jesus é recebido no coração, essa pessoa passa a ter o direito, o privilégio de ser considerada filho de Deus. Existe uma expressão na nossa cultura, quando as pessoas dizem somos todos filhos de Deus. Essa expressão quer dizer, e é utilizada no sentido que somos todos iguais, todos temos os mesmos direitos. E essa parte é verdade, mas verdadeiramente nós não somos todos filhos de Deus. Não podemos dizer que todos os que caminham neste mundo sejam filhos de Deus. Jesus Cristo olhou os líderes religiosos do seu tempo no rosto e disse-lhes, vós tendes por pai ao diabo. Todo aquele que ainda não nasceu de novo, ainda não é filho de Deus. Não tem o direito nem o privilégio de se considerar filho de Deus. Mas as boas notícias da salvação é que todos podemos tornar-nos filhos de Deus. Esse, então, é o direito de todos aqueles que recebem Jesus como seu Salvador. É o privilégio de todos aqueles que recebem Jesus como Salvador. Este, então, é o grande milagre que acontece na vida do indivíduo que é salvo. Este é o maior milagre que existe nos nossos dias. Muitos estão à procura de milagres, são os caçadores de milagres e querem ver milagres em tudo quanto é lado.
Vão atrás daqueles que prometem fazer milagres e apenas medem o seu grau de satisfação, o seu grau de espiritualidade pela quantidade de milagres que veem. Meus amigos, minhas amigas, o maior milagre deste mundo é um pobre pecador perdido que se encontra a caminho do inferno, que merece por causa do seu pecado. O maior milagre que existe é quando esse pecador encontra Jesus, recebe o seu dom gratuito de salvação e, num momento, recebe então o privilégio de ser contado entre os filhos de Deus. Apesar de a Bíblia, noutros contextos, usar a palavra adoção, e de facto, nós que não éramos filhos, somos adotados na família de Deus, o que acontece é ainda mais profundo do que qualquer adoção. Tornamos-nos realmente filhos. Um filho pode fazer aquilo que quiser, um filho pode entrar no percurso de vida que desejar. Pode cometer os erros possíveis e imaginários, trazer grande vergonha para a sua família. Mas um filho nunca deixa de ser filho. Esta é a verdade para aquele que recebe a salvação. Nunca deixamos de ser filhos de Deus. Mesmo no nosso mundo, mesmo na nossa cultura, quando muitos casais que não conseguem ter filhos encontram grande alegria na possibilidade de adotarem. Na verdade, quando pensamos nas crianças que são mortas antes de sequer de terem a oportunidade de nascer, devemos ficar tristes porque essas crianças poderiam encontrar famílias e poderiam encontrar amor junto a casais e no coração de casais que não conseguem ter filhos. Quando eu estava a ler recentemente sobre uma criança um jovem que estava no sistema de correção dos Estados Unidos, e um oficial de justiça estava a tentar encontrar ajuda para colocar aquela criança de 12 anos no sistema de adoção. Aquela criança, ninguém conseguia identificar se vinha de um lar católico, se vinha de um lar judaico, se vinha de um lar protestante, se vinha de um lar cristão. Ninguém conseguia identificar qual era de onde vinha aquela criança. E então aquele oficial de justiça pediu ajuda às diferentes igrejas, e nenhuma igreja, porque nenhuma igreja conseguia identificar exatamente de onde vinha aquela criança, nenhuma igreja quis ajudar aquele oficial a adotar aquela criança, a colocar aquela criança no sistema de adoção. Aquele jovem nunca encontrou uma família adotiva. Aquele jovem chamava-se Lee Harvey Oswald e foi precisamente esse homem que desferiu o tiro mortal que matou o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Não podemos evitar pensar como teria sido diferente, como a história seria diferente se aquele jovem tivesse encontrado uma família de adoção. Meus amigos, minhas amigas, nós também somos
confrontados com a possibilidade de uma vida diferente. Neste mundo, as pessoas, por vezes, ficam desanimadas. Onde está a verdade? Onde está a satisfação? Onde está o propósito? Onde está a alegria? As pessoas ficam desanimadas, pensando não existe solução e não existe sentido para este mundo. E o que precisamos não é continuar onde estamos, precisamos de uma nova família. E Deus então abre-nos a porta para sermos recebidos na sua própria família. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem então já é filho de Deus, deve procurar que essa realidade mude toda a sua vida. Quem já é filho de Deus deve viver de acordo com os padrões da sua nova família. Jesus disse de uma forma muito clara: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Nós, em Cristo, encontramos uma nova posição e devemos viver de acordo com a posição que nos foi dada. Meus amigos, minhas amigas, infelizmente, muitos daqueles que se dizem crentes, muitos daqueles que se dizem nascidos de novo, vivem não como filhos de Deus, mas continuam a viver como se ainda fizessem parte da outra família. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esta palavra poder significa privilégio. É de facto um privilégio poder ser contado na família do poderoso Deus. Vimos a possibilidade de adoção neste versículo, vimos também o poder de Deus. Gostaria que víssemos ainda um terceiro ponto. Este versículo não nos deixa sem um plano a seguir. Como é que alguém que não é filho de Deus passa a ser filho de Deus? Como é que isso é feito? O versículo diz: aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O nome a que este versículo se refere é o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que pode salvar e dar a vida eterna. E reparem que aqui a adoção na família de Deus, o novo nascimento para a família de Deus, é dado apenas pela fé aos que creem no seu nome. Muitos, na nossa cultura, tornou-se quase uma expressão corriqueira. As pessoas dizem: olha, é a fé que nos salva. E com essa expressão querem dizer: segue em frente, tem confiança. E não entendem que a origem dessa expressão, muitos não entendem que a origem dessa expressão está precisamente na verdade profunda da palavra de Deus, que a fé é que nos salva, mas não uma fé qualquer. A fé não é um sentimento. A fé é um passo de confiança real colocado numa pessoa real. Pelo menos a fé que salva é assim. A fé que nos salva dos nossos pecados então não é uma fé abstrata. Não é apenas ter confiança que tudo vai correr bem. A fé que nos salva não é fazer o nosso melhor e esperar o melhor. Eu não sou dos piores, Deus certamente vai se lembrar de mim. Muitos dizem assim. Tantos por aí piores do que eu acho que já ganhei um lugar no céu. Meus amigos, minhas amigas, ninguém pode ganhar um lugar no céu porque nós já falhamos diante de Deus. Todos nós já mentimos, todos nós já tivemos maus pensamentos. E a Bíblia diz que basta errar num só ponto para nos tornarmos culpados de todos. Deus é tão santo que uma só mancha de pecado faz com que nós deixemos de ser aceitáveis diante dele. Então não é uma fé qualquer,
Não é apenas uma confiança de que tudo vai dar pelo melhor. A fé que salva é a fé no nome de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra aqui traduzida por crer significa descansar, colocar a confiança em. É como alguém que, ganhando consciência que tem uma vida eterna, que tem um espírito eterno, que vai viver para sempre, mas que não tem forma de fazer chegar esse espírito eterno a Deus, essa pessoa então coloca o seu destino eterno nas mãos do único que o pode fazer chegar a Deus. Um pai, uma mãe não deixam que o seu filho amado, o seu filho muito pequenino, não os deixam na mão de uma pessoa qualquer. Imagine que nós temos um espírito eterno, nós vamos viver para sempre, mas nós não temos capacidade de fazer chegar o nosso espírito eterno a Deus, nós não temos essa capacidade. Então, em confiança, olhamos para Jesus e dizemos: eu creio que Jesus é suficiente para fazer chegar o meu espírito eterno às mãos do Pai. E colocamos toda a nossa confiança que a nossa vida eterna está bem entregue nas mãos de Jesus. Meus amigos, minhas amigas, Jesus é de confiança. Podemos confiar nele. Aquele que confia nas mãos de Jesus, se pensarmos bem, pense nisto. Aquele que confia nas mãos de Jesus o destino da sua vida eterna, facilmente confiará nele também para todos os momentos desta vida, por mais difíceis que eles sejam. Este tipo de fé é um tipo de fé que nós usamos todos os dias. Todos os dias nós colocamos confiança em alguma coisa. Se nós estamos sentados numa cadeira, confiamos que aquela cadeira vai suster o peso. Se nós viajarmos de avião, confiamos que o piloto é capaz. A nossa fé, a nossa confiança, então, é colocada nas mãos de um piloto que nós nem conhecemos. Quanto mais de confiança é o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Devemos, então, não temer e confiar em Jesus toda a nossa vida. Que possamos todos ter, então, a certeza que já fomos feitos filhos de Deus através da fé no Senhor Jesus Cristo. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. O programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus.